Olá, pessoal. Espero que dentro do possível vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, né? Desigualdades sociais. Como e por que se estabelecem essas desigualdades e como elas podem ser a base para problemas de fome, de exclusão social e como essas desigualdades elas podem ser raízes para a gente pensar a pobreza no século XXI, frente a uma sociedade que tem inúmeros avanços tecnológicos, mas que poucas dessas tecnologias chegam à maior parte da população. Isso é importantíssimo num cenário de pandemia que estamos vivendo agora no ano de 2020 e que a gente sabe que as populações mais pobres vão ser muito mais afetadas por essa pandemia e tem a chance, né, de aumentarem ainda mais, ainda tem a possibilidade de aumentarem ainda mais a sua situação de pobreza. E a partir daí é que eu vou começar conceituando para vocês. A pobreza ela pode ser causada por inúmeras formas, né? Então ela pode ser causada por guerra, por catástrofes naturais, por conflitos, pela má distribuição da renda, ela pode ser causada pelo desemprego, pela corrupção. Então existem inúmeras formas de você ampliar e provocar ampliar essa pobreza e fazer com que ela se intensifique. É importante a gente lembrar, num movimento histórico, assim, que atualmente, né, dentro do cenário de globalização, as situações de o capitalismo ele tem se aprofundado e, por isso, a pobreza ela vem aumentando nas últimas décadas, vamos dizer assim. E isso é importante da gente ressaltar quando a gente vai falar sobre desigualdade social. Bom, a exclusão social, então, é quando há concentração de renda nas mãos de uma minoria e essa minoria, ela acaba privando a maioria dos habitantes de direitos, né? Direitos a exercer a sua cidadania, seja pelo acesso à água potável, seja pelo acesso ao saneamento básico, seja pelo acesso a meios de circulação dentro da cidade, transportes, enfim, pode ser por vários motivos. Isso pode ocasionar, né? Isso pode ocasionar privações para essa maioria. Então, a exclusão social, ela vem desse contexto, em que um lado tem e o outro lado não tem, não há acesso a isso, né? E isso é uma realidade no modelo econômico que nós vivemos atualmente. É uma realidade na construção da sociedade atual, né? E essa pobreza que vai gerar essa exclusão social, né? Ela pode ser uma pobreza absoluta quando há uma carência total de recursos de manter a sobrevivência, de manter-se nutrido, de manter a alimentação. E a pobreza relativa, ela vai se dar quando você compara a situação de carência de um grupo em relação a outro grupo. Tá? Então, você pode comparar um lado com o outro. Então, aí a gente está falando de uma pobreza relativa, em que falta ou que tem um acesso, mas é um acesso ainda em condições precárias, mas de qualquer forma existe o acesso na pobreza relativa. Na pobreza absoluta, não. Na pobreza absoluta a gente fala de uma miséria, mesmo de situação de miséria, de penúria, para uma parte da população. É importante a gente frisar isso. As desigualdades sociais elas vão se ampliar num contexto de revolução industrial. A revolução industrial ela foi fundamental, porque quando a gente fala da ascensão e da separação de classes, né? A burguesia chega ao poder, os comerciantes chegam ao poder e eles acabam dominando esses meios de produção, né? Eles vão se estabelecendo, dominando esses meios de produção e vai separando aqueles que não têm condições de fazerem em proletariado, né? A classe que não é dona dos meios de produção do proletariado. Essa separação em classes, né, burguesia e proletariado, é uma divisão hoje mais complexa. Isso se estabeleceu lá no século XVIII, durante a primeira Revolução Industrial, quando a gente saiu do modelo de manufatura, de artesanato, de produção manual,
para um esquema de produção coletiva, né? Para um esquema de produção em série. É importante lembrar que essa produção em série não é ainda do segundo modelo de revolução industrial, mas em série que eu me refiro aqui é uma série aumentando a sua produtividade. É importante frisar isso, né? Então, a primeira revolução industrial, a gente vai marcar a difusão de hábitos de produção que vão se espalhar por todo o mundo. No início, eram só comerciantes, mas com o decorrer do tempo, a gente vai ter empresários, a gente vai ter donos de produção de energia, né? Então, vão ser grupos que vão se tornar maiores. E hoje, essa classe, ela é mais... ela tem uma divisão ainda mais complexa, né? À medida que os graus as diferentes profissões foram se estabelecendo. Então, essa divisão ainda é bem complexa hoje, mas é importante pensar que essa revolução industrial vai separar os países em patamares diferentes. Então, os trabalhadores, eles foram, aos poucos, sendo incorporados por essas indústrias. Eles deixaram de produzir artesanalmente e passaram a produzir numa escala industrial. E a indústria, ela foi separando os países, né? Alguns países, eles acabaram tendo um pioneirismo, ou seja, eles foram os primeiros a se estabelecerem nesse ramo industrial. Então, começaram a investir mais nessa industrialização. Então, são os países que tradicionalmente tiveram maior nível de desenvolvimento econômico, social, tiveram uma industrialização mais pioneira, vamos dizer assim, e isso acabou separando os níveis de desigualdade entre países, né? Então, alguns países passaram a se tornar mais desenvolvidos, enquanto outros países passaram a ser menos desenvolvidos ou em níveis intermediários. E isso vai se dar principalmente pelo grau de investimento tecnológico, pelo grau de sofisticação dos seus produtos industriais, do que eles produzem, que vai aumentar o valor agregado desses produtos. Então, quanto mais sofisticado forem os produtos estabelecidos, desenvolvidos, né, projetados, desenhados por um país, maior é a lucratividade que esses países tendem a estabelecer. Então, a industrialização, ela foi o grande motor que promoveu as desigualdades econômicos sociais entre países, né? É importante ressaltar que os contextos internos, que cada país teve seus próprios movimentos internos causadores de desigualdades sociais, né? Causadores de pobreza, guerras, catástrofes, má distribuição de renda, desemprego, corrupção. O que eu estou falando em relação à indústria é que a indústria vai criar os níveis diferentes entre países, a partir do momento em que países mais desenvolvidos passaram a ter, a investir mais, né? Países que lideraram o processo industrial passaram a investir mais em sofisticação, em tecnologia e produzir produtos com alto valor agregado. E países com menor capital e menor investimento em tecnologia passaram a investir menos, acabaram, né, investindo menos e, portanto, produzindo produtos de baixo e médio valor agregado. Até atualmente, nós tivemos 3 revoluções industriais. Esse vai ser o nosso próximo vídeo, né? A princípio, a gente está falando de pobreza e desigualdade econômico-social, como isso foi estabelecido. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as revoluções industriais. Qual foi o nível de desenvolvimento de cada uma e como cada uma afetou nessa reprodução e produção das desigualdades econômico-sociais internacionais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês coloquem no link abaixo, nos comentários. E se vocês quiserem acessar o Padlet, hoje já vai ter também atividade lá, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo dos exercícios que vocês podem acessar sobre esse conteúdo. É isso. Um beijo.